Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre fotografia? Eu quero ler para vocês o primeiro capítulo de um livro muito bacana de um fotógrafo que eu admiro, Cartier-Bresson, fotógrafo que foi um dos fundadores da agência Magnum, uma das agências mais importantes, mais famosas do mundo, e um fotógrafo francês, fotografava muito um tipo de street photography, fotojornalismo, e tinha um gosto pela composição, fotografia preto e branco muito grande, usava a estrutura de Fibonacci muito, a regra de ouro, tinha composições belíssimas. Então eu vou ler para vocês para a gente sentir um pouco desse livro, escrito por Pierre Assolini, não sei a pronúncia correta, chama O Olhar do Século. De Filho para Filho, 1908-1927. De onde vem o dinheiro? Esse é o título de um artigo recortado com cuidado da L'Echo de Paris. Quando entramos no quarto de Henri, aos 11 anos, é impossível não vê-lo colado no espelho de madeira dourada, como em provocação. Estamos na casa do Cartier-Bresson, logo depois da Primeira Guerra, um prédio da época de Haussmann, no número 31 de Rue de Lisbonne, no limite do Parque Monceau, na divisa entre a 8ª e a melhor parte do 12º arrondissement de Paris. De onde vem o dinheiro? Essa pergunta obcecará por toda a vida, como se houvesse algo de intrinsecamente sujo, impuro e imoral no dinheiro. Ver um carro de luxo na rua, cruzar com uma mulher usando joias raríssimas numa recepção, flagrar uma pessoa importante chamando com estridência sua criadagem. Basta isso para ele se questionar sobre a origem desse poder. A riqueza também não precisa ser espetacular para constrangê-lo. Discreta, ela é ainda mais pérfida. É assim, o dinheiro incomoda. De tanto ouvir seus pais se queixarem do custo de vida, de o incentivarem à prudência em todos os tipos de despesas e velarem pela frugalidade na alimentação. Henry fica convencido da ruína deles. E não sem motivos, não cometem excessos no estilo de vida. Não têm dinheiro na carteira, não dão presentes, a não ser no Natal e nos aniversários. Não tiram férias, exceto as visitas aos avós. Tudo o que poderia parecer ostensivo é banido dessa sociedade na qual as crianças são educadas no culto do valor das coisas. No castelo, as cortinas estão sempre cuidadosamente fechadas para que nada seja visto da estrada. Na verdade, o adolescente não faz ideia da fortuna da família. É que na casa desses republicanos convictos, considerados católicos de esquerda, não se fala nisso. Por causa da vergonha que seus pais sentem de seus bens, ele por muito tempo sentirá uma culpa velada em relação às classes desfavorecidas. Uma vida inteira não será suficiente para dissipá-la. Em Cartier-Bresson, há o lado Cartier e o lado Bresson. Nada como um sobrenome composto para expressar a dupla origem de sua família. O registro civil só o oficializará em 1901, mas os dois lados não esperaram o sacramento administrativo para se fazerem um só. O primeiro dos Cartier é um lavrador de Silly-le-Long, no Oise, descendente de uma antiquíssima família de agricultores que possuíam boas terras a norte de Roissy. Sua família vinha de Noyers-sur-Serein, no norte da Borgonha, ao lado de Avalon. Parece que a grande sorte de sua família fora fornecer com regularidade o feno para os cavalos e comerciantes parisienses, os Bresson. Antoine, o primeiro Bresson, já vendia filamentos de algodão torcidos e fiados em Paris durante a Revolução. É por causa dele que a tradição familiar não passa despercebida. De mercado em mercado, ele acaba se instalando no de Saint-Germain depois de sua morte. A loja de tecidos é retomada por sua viúva e depois ampliada por seus filhos.
De endereço em endereço, ela prospera na Rue Saint-Denis. Os Bresson e os Cartier realmente começam a criar laços mais estreitos quando os primeiros entregam suas crianças a amas dos segundos. Era comum na época que a cidade cedesse ao campo a criação dos bebês, mas era mais raro que essa transferência de responsabilidade estivesse sujeita a uma troca de favores. É o caso aqui, pois o pai Cartier não demora em colocar seus 2 filhos como aprendizes na loja Bresson em meados do século XIX, quando esta lança bobinas de fio para costura no mercado. Os 2 casam com filhas do patrão e não se fazem de rogados para que sua condição de genros fosse elevada a de associados. Essa perspectiva já fora cogitada pelo velho pai Bresson, uma vez que quando Claude Maurice Cartier perdera prematuramente a mulher, logo se casara com sua jovem cunhada, coisas que aconteciam sob a autoridade de um patriarca satisfeito em ver uma família de comerciantes se transformar numa dinastia de industriais. A Casa de Comércio começa a adquirir um verdadeiro estatuto da empresa com a aquisição de máquinas a vapor destinadas à fabricação do fio de algodão. O Segundo Império ainda está a meio caminho. Nesse momento, a Sociedade Francesa de Algodão de Costura passa a ter 2 endereços, um parisiense no Boulevard de Sébastopol, onde são feitas as vendas, e outro no subúrbio, onde fica a fábrica. A usina foi erguida em Pantin, cidade escolhida por suas facilidades de comunicação com as filiais do leste. Ela está localizada ao longo da Rue des Chemins Mouverts, transformada antes do fim do século em Rue Cartier-Bresson. O que não poderia deixar de acontecer, visto seu império no local, 23 mil metros quadrados e uma média de 450 empregados, com picos nos anos prósperos e cortes nos demais. Ali não se trabalha o algodão bruto, mas o algodão para coser, para bordar, para cerzir, para tricotar, bem como para fabricar laços. Para facilitar, ainda que de maneira errônea, fala-se em fiação Cartier-Bresson. Porém, a sociedade se dedicava a todas as outras operações algodoeiras, com exceção justamente dessa. O que era, afinal? Um local para lavar, tingir, retorcer e colocar os fios em bobinas. Apesar de logo se tornarem capitães de indústria, os dirigentes de manufatura de Pautin não perdem o espírito paternalista, empregam tanto o seu próprio pessoal, bastante jovem e sobretudo feminino, quanto instalam a própria casa e o pomar no meio da fábrica. Quando se trata de fazer boas obras, os Cartier-Bresson não poupam despesas. Creche, escola, asilo, igreja. É o mínimo que patrões impregnados de moral cristã podem oferecer a empregados desestabilizados pelos efeitos da Revolução Industrial sobre as famílias. Tudo que reúne é bom. Há olhos que se assustam ante o espectro da dispersão, considerado uma consequência direta do triunfo da técnica. Na França do início do século XX, Cartier-Bresson é um nome ilustre, pois é sinônimo de uma marca muito conhecida. Não existe lar onde não se encontrem os novelos de fio para bordar ornados com a etiqueta da loja, na qual se vêem uma mãe e uma filha entregues a seu trabalho de costura sob a inscrição Cartier-Bresson, fios e algodões à la Croix, cores sólidas. No centro, as iniciais C e B estilizadas, dispostas num oval com contorno de fita e separadas por uma cruz. Mais do que uma sigla, este é o verdadeiro brasão desses grandes burgueses. Apesar de batizado com o nome de avô paterno, Henri Cartier-Bresson puxou muito mais a sua mãe. Dizem que ele se parece com ela por sua beleza, sua sensibilidade e seu caráter. Ou melhor, Henri é filho de uma normanda, descendente de uma velha família de Rouen, dona de uma grande propriedade no vale que acabava em Dieppe-Marte. Nascida Le Verdier, é uma mulher de graça superior. Seus retratos, tirados por Boissonnas e Tapenier, no atelier de Rue de l'Époque, revelam um porte, um aspecto, uma elegância e um brilho naturais. Nervosa, sempre cheia de dúvidas, ela podia ficar absorta em suas leituras por dias inteiros e só sair para se sentar ao piano. Ela se olhava de prestigiosos antepassados, se orgulhava de prestigiosos antepassados.
à frente dos quais figuravam a irmã do grande Corneille, Charlotte Corday, que afogara Marat antes de subir ao cadafalso, assim como um par de França, prefeito de Rouen, tesoureiro da sua filarmônica e amigo do eremita de Crousset. O jovem Henri cresce em meio a essas recordações. Bem mais tarde, ao medir o caminho percorrido, perceberá que, chegado ao fim, identificava-se à perfeição com aquilo que José Maria de Heredia escrevera um dia sobre Maupassant. Pertence à grande linhagem normanda da estirpe de Malherbe, Corneille e Flaubert. Como eles, tem um gosto sóbrio e clássico, a bela harmonia arquitetônica e, sob essa aparência regrada e prática, uma alma audaciosa e atormentada, aventuresca e inquieta. A Normandia de Cartier-Bresson é tanto histórica quanto geografia, uma região com muralhas de falésias calcárias e um planalto de argila de sílex e limo fértil, o Pays de Caux. Sua infância no departamento de Seine-Inférieure, terra dos avós maternos, é mais assombrada do que embalada pela atmosfera misteriosa do porto de Rouen, pelos vultos esperando no cais, pelo movimento enigmático dos navios do fim do mundo, pelos marinheiros se balançando na popa dos cargueiros da Libéria, pela mitologia das tabernas enfumaçadas. No casal Cartier-Bresson, Marthe é a intelectual, a musicista, a meditativa. André, seu marido, é completamente diferente, por inclinação natural e por força das circunstâncias. Esse homem severo, de uma correção que chega à rigidez, é antes de tudo um homem de princípios, tornando-se assim desde muito jovem devido à morte de seu pai. Ocupado demais com suas responsabilidades familiares para se entregar à vida das ideias, ele escolhera a Escola de Altos Estudos Comerciais para ter acesso mais rápido à direção geral da empresa. Não deixava de ser um homem de gosto, só que toda a sua sensibilidade artística se concentrara no desenho, na pintura e no mobiliário. Ele voltara com 3 cadernos cheios de desenhos de uma viagem de volta ao mundo para estudar mais de perto a evolução da indústria algodoeira. No entanto, quando seu filho insistia para que contasse alguma coisa sobre o resto do mundo, ele invariavelmente respondia com a mesma frase: aqui em Fontenelle há o mais belo pôr do sol. De tanto ver o pai passar a maior parte do seu tempo fechado no escritório, inclusive em casa, Henri desenvolve uma franca aversão pelo mundo dos negócios. Mesmo com o pai presente, tudo acontecia como se ele estivesse ausente. Para haver cumplicidade entre os dois, era preciso um pretexto artístico, como a seleção de amostra de cores. Henri, o mais velho dos 5 filhos, é normando até em sua preocupação incorrigível de se fazer passar por siciliano e, portanto, mediterrâneo, pois fora concebido, ou melhor, desejado, em Palermo, onde seus pais haviam passado a lua de mel. É normando também na maneira como se assemelha tanto a um quanto a outro, acompanhando sua mãe na flauta quando ela toca piano e seu pai a floresta quando ele vai caçar. Justa divisão de tarefas e prazeres, mesmo se sentindo naturalmente mais próximo à mãe. Nessas grandes famílias burguesas, a mãe segue de perto a educação dos filhos, mais ainda quando sutis afinidades e evidentes semelhanças os aproximam. Sua influência é determinante. Muito jovem, Henri manifesta um traço de caráter de que nunca conseguirá se desvencilhar, se é que um dia tentou fazê-lo: a raiva. Quando fica exasperado com alguém, e mesmo quando apenas contrariado com o curso de acontecimentos que não se curvam a seus desejos, ele não consegue se controlar. É capaz de rolar pelo chão e bater a cabeça contra as paredes sem que, curiosamente, surjam galos. Seu avô, que vê nisso apenas uma manifestação de intolerância, fica convencido de que o menino será a ovelha negra da família. Sua mãe o leva com frequência a concertos, tanto por gostar de música de câmara, quanto para impedi-lo de morder suas irmãs Denise e Jacqueline.
No nível das emoções, os dois estão em perfeita harmonia, apesar de ele se sentir invadido por um sentimento inebriante ao escutar uma peça de Debussy e ela chorar com as sonatas de César Franck. É ela também quem o faz percorrer as galerias do Louvre à procura do que ele ainda não conhece. É ela ainda quem definitivamente lhe passa o gosto pela poesia, confiando-lhe, com o mesmo cuidado que teria com um missal, um dos pequenos volumes de poemas que sempre carrega na bolsa. É ela, por fim, quem lhe mostra o Cântico dos Cânticos durante a missa, na esperança de aproximá-lo do lado espiritual, já que ele não compartilhava de suas convicções. Na maioria das vezes, ela se lamenta. Meu pobrezinho, se você tivesse um bom confessor dominicano, não estaria assim. Depois, como se já não estivesse resignada, ela ainda lhe dá para ler os filósofos pré-socráticos ou o segundo romance de Roger Martin du Gard, no qual o herói Jean Barrot, somente às vésperas da morte, recupera a fé de seus ancestrais, perdida durante uma crise existencial por volta dos 15 anos. Tudo em vão. Esses anticonformistas de corpo e alma nunca terá fé. Ele está intimamente convencido de que o homem inventou Deus e não o contrário, nunca mudará de opinião. Cedo atraído pelo paganismo e pela mitologia grega, sente-se sufocado no ambiente familiar, cercado por certezas que lhe pesam ainda mais por só querer acreditar na dúvida acerca de tudo. Seu mundo consiste primeiro nos lugares de sua infância, um deles é Chanteloup, uma comuna bastante próxima de Marne-la-Vallée. Fora ali que ele nascera, no castelo da família. Os moradores das cidades preferem dar à luz no campo, prática ainda corrente no início do século. Contudo, ele só volta para lá nas férias de verão, passadas com os avós. Há também Rouen e seus arredores, onde ele se encontra com os outros avós nos demais feriados. Porém, seja em Saint-Cyprien ou em Saint-Eltmarn, na comuna de Saint-Saëns, com os Le Verdure ou os Fontenelle. Perto de Lagny, com os Cartier-Bresson, sua infância é passada de castelo em castelo, por último, a Paris, sua casa.